Faça uma coisa de cada vez. Às vezes, nós gostaríamos que o dia tivesse mais do que 24 horas, não é mesmo? Quem sabe 36 horas ou até mesmo 40. Mas sabe o que nós faríamos com essas horas, caso elas fossem acrescentadas ao nosso dia? Nós iríamos procrastinar ainda mais e iríamos gastar mais tempo ficando tristes por tudo aquilo que deixamos de fazer. Nós não precisamos de mais tempo, precisamos de organizar o tempo que temos. O tempo é uma riqueza e só percebemos isso quando o perdemos. Por isso, valorize o tempo que você tem e comece a usá-lo com sabedoria. Olá, eu sou Edivaldo Oliveira e neste momento você está ouvindo o Minuto Reflexão. Vamos lá, por onde podemos começar a reflexão de hoje? É sempre um desafio começar a escrever uma reflexão, sabia? Afinal de contas, dependendo do que eu escrever logo no início, você pode continuar a ouvir a reflexão ou não. Por isso, geralmente eu levo mais tempo para começar do que para terminar. E no nosso dia a dia acontece da mesma maneira, não é mesmo? É muito difícil saber por onde começar. E quando começamos, é muito difícil dar continuidade. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu acordei, cheio de determinação, escrevi em um papel uma lista de coisas que eu precisava fazer, para depois de algumas horas me encontrar deitado no sofá, deslizando a timeline ou as timelines das redes sociais e vendo o tempo passar, num piscar de olhos diante de mim. E veja bem, não tem problema nós estarmos mais lentos, preguiçosos e confortáveis em alguns dias. Na realidade, isso é necessário, pois isso nos ajuda a descansar nossa mente e, é claro, também o nosso corpo. Só que viver assim, com preguiça, postergando as tarefas e deslizando a timeline, consumindo conteúdo atrás de conteúdo, nos deixa numa posição de insatisfação com a gente mesmo. E nós entramos em um ciclo vicioso, onde ficamos cansados de estarmos tristes e ficamos tristes por estarmos tão cansados o tempo todo. Sempre que ouvimos esse tipo de assunto, seja em um vídeo como esse ou em uma conversa, nós pensamos, é isso, chega de procrastinar. A partir de hoje eu vou ser produtivo e vou fazer todas as tarefas que preciso fazer. E logo que tentamos fazer isso, nós somos atingidos por uma onda gigantesca de desânimo. Afinal, são coisas demais para a gente fazer. E nós somos um só. Somos apenas uma pessoa, com limitações, com dificuldades e com necessidades básicas, que de uma maneira ou de outra nos limitam em alguns momentos. Ou você vai me dizer que você consegue ser produtivo e ativo quando está com fome ou com sono? Nenhum de nós consegue. Precisamos respirar profundamente, destravar nossos ombros e maxilares, olhar para a lista enorme de tarefas que nos propomos a fazer e dizer a nós mesmos, eu vou fazer uma coisa de cada vez. Precisamos aprender a fazer uma coisa de cada vez. E essa é uma habilidade que está cada vez menos presente nas pessoas. Faça uma pequena tarefa agora. E já deixe o seu like nesse vídeo. Se inscreva no canal e ative as notificações. E sabe o que tem nos atrapalhado a fazermos uma coisa de cada vez? É a ideia do mundo moderno que conseguimos fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, enquanto eu escrevo essa reflexão, eu estou ouvindo um podcast. Eu até dei uma pausa aqui no que eu estava escutando,
para poder me concentrar apenas nisso que eu estou fazendo agora. Afinal, eu quero que as reflexões tenham qualidade e quero que elas sejam úteis em sua vida. Mas por alguns minutos, eu realmente acreditei que conseguiria ouvir um podcast enquanto eu escrevia. Afinal, eu de fato já consegui fazer isso por diversas vezes. Mas o problema é que, ao fazermos isso, ao nos propormos realizar várias coisas ao mesmo tempo, além de corrermos o risco de não conseguirmos executar nenhuma delas com qualidade, nós programamos nosso cérebro, de forma indireta, a sempre se sobrecarregar com qualquer tarefa. Veja bem, eu tinha uma única tarefa, que era escrever essa reflexão que você está escutando. Mas ao juntar ela com outra coisa, no caso um podcast, eu transmito ao meu cérebro a ideia de que eu preciso estar ouvindo pessoas conversando para conseguir desempenhar uma tarefa como essa. E que sem um vídeo tocando ao fundo, eu simplesmente não vou conseguir. E sabe o que mais acontece comigo por causa disso? Eu sempre coloco um podcast para escutar enquanto escrevo. E quando me dou conta, estou apenas escutando o podcast. E aí eu não escrevo nada. Precisamos aprender a fazer uma coisa de cada vez. E isso vai nos ajudar de maneira totalmente efetiva em nossa administração do tempo. É muito frustrante nós criarmos uma lista de tarefas e compromissos e chegarmos ao fim do dia e perceber que só realizamos algumas delas. E sabe por que é tão frustrante? Porque, infelizmente, as tarefas e os compromissos que deixamos de executar são aqueles que mais pesam na nossa consciência, como visitar nossa avó, nosso avô, passar tempo de qualidade com nosso cônjuge, ajudar nossos filhos com as tarefas da escola, visitar aquele amigo querido que há muito tempo nós não vemos, dentre outras coisas. Então, o que podemos fazer para mudar essa realidade? Primeiro, precisamos reconhecer que somos seres humanos e não máquinas. Não fomos feitos para multitarefas. Quando tentamos fazer muitas coisas ao mesmo tempo, acabamos não fazendo nada direito. Em vez disso, devemos focar em uma tarefa de cada vez, dando a ela toda a nossa atenção e energia. Isso não só nos permitirá completar a tarefa de forma mais eficiente, mas também nos dará uma sensação de realização e satisfação. Além disso, é importante priorizar nossas tarefas. Em vez de tentar fazer tudo, devemos identificar as tarefas mais importantes e focar nelas primeiro. Isso nos ajudará a garantir que as coisas mais importantes sejam feitas e que nós não nos sintamos sobrecarregados com uma longa lista de tarefas. É essencial que nos lembremos de cuidar de nós mesmos. Isso significa tirar um tempo para relaxar, se divertir e recarregar as energias. Quando estamos bem descansados e cuidados, somos mais produtivos e eficientes em tudo o que fazemos. Então, da próxima vez que se sentir sobrecarregado com uma longa lista de tarefas, lembre-se de fazer uma coisa de cada vez. Dê a cada tarefa a atenção e o foco que ela merece. E você se surpreenderá com o quanto pôde realizar. E não se esqueça de cuidar de si mesmo durante esse processo. Afinal, você é a ferramenta mais valiosa que tem. Se você ouviu até aqui, escreva nos comentários uma coisa de cada vez. E até o nosso próximo vídeo.